Bom, pessoal, tudo bom com os senhores? Eu me chamo Felipe Sobral, sou professor de física, sou sargento também. E, senhores, eu estou aqui para ministrar a matéria de física rumo ao concurso da EAR para os senhores. Tenho a plena certeza que com essa matéria aqui, com essa equipe aqui do Contribuir Concursos, os senhores conseguirão alcançar o tão sonhado sonho dos senhores de carregar essas 3 gaivotas no uniforme dos senhores. Nessa aula de hoje, vamos começar iniciando com a introdução à cinemática, ok? Vem comigo! Bom, pessoal, para a nossa introdução à física, nós vamos hoje começar um pouco do estudo da física na parte Física 1. O seu livro do edital, lá do autor Ramalho, nós temos uma divisão da física entre 3 livros, Física 1, Física 2 e Física 3. Nós vamos começar a parte hoje de Física 1, que seria a cinemática. A cinemática, ela é o estudo dos movimentos. E nessa aula nós vamos abordar os movimentos, movimento uniforme e movimento uniformemente variável. E todos os seus subsistemas dentro daquela parte ali. Bom, pessoal, vamos começar o nosso estudo, para a aprovação dos senhores. Senhores, eu vou começar introduzindo essa matéria com uma pergunta para vocês. Calma que ela vai ter sentido depois, tá? Você me acha um cara bonito ou feio? Pô, você deve estar se perguntando aí, né? Pô, quem é o louco que acha esse cara bonito? Bom, talvez se você perguntar para minha mãe ou para minha esposa, ela vai dizer que eu sou um cara bonito. Percebe uma coisa nisso aí? Que depende para quem você pergunta, ou o que nós chamamos na física de referencial. Senhores, o referencial é o que nós tomamos de referência para ditar uma certa verdade. Entendeu? Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Esse quadro aqui, ele está parado ou está em movimento? Pô, você deve estar pensando. Que pergunta mais idiota, é claro que ele tá parado. Depende. Para você, para mim, ele está parado. Para uma pessoa fora do planeta, numa estação espacial ou um satélite que esteja gravando de lá, ele vai ver a Terra rodando, logo vai ver esse quadro em movimento. Ok? Então vamos ver uma seguinte coisa, senhores. Vamos ver essa linha aqui. Percebam essa linha que eu marquei aqui com uma diferença de menos 10 quilômetros para cá e 10 km para lá. Só que, de onde 10 km? Se eu adotei esse ponto aqui como marco zero, ele está no meio. Só que, se eu trouxer esse ponto mais para cá, esse ponto aqui, que eu coloquei menos 10 km, ele não está só a 10 km, está a mais. Entendeu? Então, isso é uma coisa que nós vamos ver. E quando nós mudamos o referencial, logo nós mudamos a trajetória, ok? Se não entendeu, senhores, revejam esse vídeo, pois esse aqui é muito importante para você poder entender mais para frente o nosso estudo dos movimentos, ok? Então vamos lá. Se nós temos um marco aqui onde eu instituí o marco zero e 10 km para frente, nós temos um espaço. Uma variação de espaço, em que no grego antigo nós adotamos a letra grega delta para marcar, para dizer que é uma variação. Então nós temos aqui uma variação de espaço, ou como nós chamamos na física, um ΔS. Como é que nós instituímos isso? É muito simples. Nós vamos na nossa física, na nossa pequena fórmula aqui, o nosso ΔS é uma subtração do seu espaço final menos o seu espaço inicial. Por exemplo, se eu quero pegar e olhar aqui do marco zero até os 10 km e eu quero saber o meu ΔS, é só eu pegar esses 10 km menos esse zero. Então eu tenho uma diferença de 10 km. Agora, se eu trouxer esse referencial para cá, eu mudo a minha trajetória. Então, se eu pego esses 10 km menos esses menos 10 km que estavam aqui,
Lembra daquele jogo de sinais, senhores? Menos com menos dá mais? Então, esses 10 quilômetros mais esses 10, menos esses menos 10 quilômetros, eu vou ter uma variação de espaço de 20 quilômetros. Essa variação, senhores, ela vai servir não só para o ΔS, mas nós temos também na física uma variação de tempo, ok? A variação de tempo também é a mesma coisa. Nós vamos pegar um tempo final menos um tempo inicial. Por exemplo, vamos dizer que você começou a trabalhar à 1 da tarde e terminou de trabalhar às 5. A sua variação de tempo foi 5 horas da tarde menos 1. Então você teve 4 horas de trabalho, ok? Com isso em mente, nós chegamos a essa fórmula aqui, senhores, que é a velocidade média. A velocidade média, ela é uma divisão entre a variação de espaço com a variação de tempo. É assim que nós calculamos a velocidade média. E você já deve ter passado por isso, né? Quando você estava o seu carro lá, dirigindo a 100 km por hora, que já está errado se você olha uma placa dizendo limite de velocidade 80 km por hora. 80 km por hora. Você chega perto do radar, você não deve ter observado ainda. Ou se observou, você percebeu duas placas no chão, mais ou menos assim, tá? Tinha uma placa aqui mais ou menos, é uma placa que fica por baixo da pavimentação, tá? E outra placa aqui por baixo. Imagine que a distância entre essas duas placas seja de 4 metros. Aqui vai fugir um pouco da marcação, mas imagine isso aqui, 4 metros de distância, ok? E você está indo a uma velocidade ali de 100 km por hora, ok? Como é feito como o radar detecta se você está acima da velocidade? É muito simples, é usando essa simples fórmula aqui. Por quê? O radar já sabe que entre uma placa e outra você tem 4 metros de distância. O sensor naquele radar, quando você passou com a primeira roda nele, ele começou a contar o tempo que você levou para chegar nessa outra placa. Então eu tenho 4 metros dividido pelo tempo que você levou para chegar na outra placa, logo você vai ter a sua velocidade média. Aí você a 100 km por hora, daqui a pouco tempo vai chegar uma multa na sua casa para você pagar, né? Então, fiquem atentos, senhores. Isso, senhores, é muito importante. Se vocês não entenderam isso, revisem, assistam de novo, porque isso daqui, senhores, é muito importante. Referencial e trajetória vai ser coisas, vai ser o marco, vai ser a essência de cinemática. Isso precisa ficar muito bem gravado na memória de vocês para os quadros futuros que vocês verão logo em seguida. Bom, pessoal, agora relembra aquele último quadro? Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT? Senhores, agora nós vamos começar a botar um exercíciozinho aqui, bem simples, bem light, 12 por 8, tá? Para nós podermos entender melhor, botar em prática isso daqui, tá? Vocês vão perceber no concurso de vocês, nas questões de vocês, que sempre ele vai pedir alguma coisa, vai ter um pedido do que ele quer e ele vai te dar dados complementares para você chegar àquilo ali, entendeu? Então nós vamos, imagina com vocês, nesse exercício aqui, uma carreta de 100 metros de comprimento, tá? Ela quer atravessar uma ponte em 30 segundos. Qual a velocidade média ela precisava ter? Ok? Vamos relembrar aquela formulazinha que eu vou botar aqui no quadro de novo, que você deve sempre ter na sua mente, né? Que é o ΔS sobre o meu ΔT. O ΔS você já sabe que é a variação de espaço. O ΔT você já sabe que é a variação de tempo. Ele te dá espaço, te dá tempo e que é a velocidade média. Coisa muito fácil, só vai usar essa fórmula aqui. Só que aqui está aquilo que nós falamos da última vez. Ok? Nós temos uma trajetória, atravessar uma ponte. Só que nós precisamos do referencial.
ok? Porque o aluno desatento que não perceber essa jogada, simples até, tá? Simples. Ele vai calcular, vai jogar esses 200 metros da ponte aqui no meu ΔS. E vai dar certo? Com certeza a letra A da sua questão vai ter a resposta para isso aqui. Mas você, do Contribuir com Cursos, você não vai ter esse problema. Porque você vai se ligar naquilo que eu falei há um pouco tempo atrás, sobre referencial. O que é o referencial? Se você adota o referencial, o início da carreta, aí você vai estar pensando em 200 metros de ponte. Por quê? Porque se você está no início da carreta aqui, ela está na iminência de entrar na ponte, ok? Você passou, você percorreu a frente da carreta, percorreu toda a ponte. Só que e o resto da carreta? Hein? Vai ficar fora da ponte? Não, ele quer que atravesse a ponte. A carreta tem que atravessar a ponte. Então você tem que buscar esse outro ponto aqui, senhores, que é o final da carreta, ok? Esse final da carreta precisa chegar até o final da ponte. Então o meu ΔS já mudou. Não pode ser só esses 200 metros, porque 100 metros de carreta ainda tem que passar a ponte. Então o meu ΔS virou uma soma da minha carreta com a minha ponte, fechando assim 300 metros. Entendido, senhores? Então vamos jogar agora, né? Isso aqui virou mais fácil que tirar doce da mão de criança. Nós temos um ΔS, que eu já sei que é 300 metros, ok? A soma da ponte com a soma da carreta, certo? Eu tenho o meu ΔT, ele já me disse que é 30 segundos. Então eu vou jogar aqui 30 segundinhos, ok? Velocidade média, tá aqui. É só fazer agora. Senhores, percebam bem. Unidade de medida. Precisamos relembrar isso aqui. Você, quando está no seu carro, você está dirigindo, né? No velocímetro lá está o quê? Quilômetros por hora, ok? Aqui nós estamos trabalhando em metros por segundo. O metro por segundo é uma unidade diferente, ok? Eu não posso pegar e fazer uma conta com o ΔS em metros e o meu ΔT em hora. Metros por hora não existe, ok, senhores? A mesma coisa, eu não posso fazer o meu ΔS em quilômetro e o meu ΔT em segundo. Então, se você tem um diferente do outro, você vai escolher qual você quer e vai transformar para a unidade de medida compatível com a outra. Se aqui está em quilômetro o ΔS e o ΔT está em segundo, você escolhe. Ou você traz o quilômetro para metro, ou você traz o segundo para hora, ok? Vamos continuando aqui então. Então nós chegamos a isso aqui, 300 sobre 30. Aqui, conta muito fácil, né? Você sabe que divisão, né? Se eu tenho 0 em cima, eu tenho 0 embaixo, né? Eu posso cortar os dois, ok? Eu posso pegar ainda e simplificar isso aqui, né? Muito simples, né? Se é 30 em cima e 3 embaixo, os dois são divisíveis por 3. Eu divido em cima por 3 e divido embaixo por 3 também. Então, 30 dividido por 3 dá 10, embaixo dá 1. Aqui é metros por segundo. Então, a minha velocidade média aqui ficou de 10 metros por segundo. Essa é a minha velocidade média. Ok? Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a essa questão de velocidades médias. Bom, pessoal, chegamos ao final agora da nossa primeira aula, né? Temos aí um caminho pela frente, mas tenho a certeza que os senhores conseguirão entender, estudar com toda a equipe do Contribuir com Curso, uma equipe de qualidade e que vai estar passando para os senhores um pouco mais do nosso conhecimento e da nossa experiência aí, porque como diz o nosso curso, para chegar lá é mais fácil com quem já sabe o caminho.